Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Maria Isabel Couto e Carolina Grilo sobre territórios do crime. Maria Isabel é diretora de Dados e Transparência do Instituto Fogo Cruzado, o maior banco de dados sobre violência armada da América Latina, e co-criadora do primeiro e único mapa histórico de controle territorial armado de facções e milícias do Rio de Janeiro. É doutora em Sociologia pelo IESP, da UERJ. Carolina é coordenadora do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos, o GENI. Carolina é coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI. Professora do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais, o GSO, e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, PPGS, e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, PPGSD, todos da UFF, a Universidade Federal Fluminense. Possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia com concentração em Antropologia e doutorado em Ciências Humanas pela UFRJ. Ambas convidadas são naturais do Rio de Janeiro e têm ampla experiência de pesquisa na temática da segurança pública. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar da nossa comunidade, participar dessa gravação e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Sejam muito bem-vindas, Carolina e Maria Isabel, para falar sobre esse tema crítico na urbanização brasileira, que é territórios do crime. Estou muito feliz de receber vocês aqui no programa. Eu estava comentando aqui antes da gente entrar que estou desde que eu li a matéria que saiu na BBC final do ano passado. Então, assim, é um prazer e uma honra ter vocês para falar sobre esse assunto hoje. Eu acho que seria legal a gente abrir só fazendo uma rápida apresentação dos institutos que você apresentou aqui, né? Não só o Instituto Fogo Cruzado, como o GENI, para situar o ouvinte, e depois a gente entra no tema do mapa de grupos armados no Rio de Janeiro, que eu acho que vai ser uma boa âncora para a nossa discussão hoje. Maria Isabel ou Bel, se quiser começar? Posso começar? Bom, obrigado, Anthony, pelo convite, obrigado para todos que estão nos ouvindo. O Instituto Fogo Cruzado é uma organização da sociedade civil que tenta transformar a experiência das pessoas com a violência armada em números que possam ajudar a pensar em políticas públicas que, de fato, consigam proteger as pessoas. Né? Essa é uma forma bonita de colocar o que num tweet caberia com a gente conta tiros e a gente produz dados que não existem para ajudar o poder público a tomar decisões melhores. Perfeito, maravilha. E Carolina, fala um pouco para a gente sobre o GENI. Obrigada pelo convite, Antônio, é um prazer estar aqui participando desse podcast, na companhia da Bel também. O GENI é o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Nós somos pesquisadores da área de Sociologia e trabalhamos com duas principais linhas de investigação. Uma delas é sobre violência de Estado, né, produção de dados sobre a violência de Estado, e também a outra linha é sobre a atuação dos grupos armados. Então, nessas duas linhas que convergem bastante em diversos pontos, nós trabalhamos para produzir dados que possam informar o debate público e o debate acadêmico sobre esses temas e, de alguma forma, balizar a discussão pública para que sejam tomadas medidas e desenvolvidas políticas públicas que possam contribuir para combater a violência de Estado e confrontar de uma forma mais segura e eficiente a questão desse problema público dos grupos armados. Não, acho que, assim, por tudo que eu vi do trabalho das instituições de vocês, né, tem sido, acho que uma luz, né, em termos de dados, né, e investigação de informações para realmente ajudar políticas públicas mais efetivas, enfim, para esse problema crítico que transcende o próprio Rio de Janeiro. Mas acho que um bom ponto de partida para a nossa conversa, e que eu acho que converge
com muitos assuntos relacionados à urbanicidade, que a gente vai chegar nisso depois com certeza, né? É que vocês elaboraram em conjunto um mapa de grupos armados da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente vai colocar o link aqui para os ouvintes poderem acessar depois, né? Mas dá para achar muito fácil na internet. Que, né, assim, para quem tá ouvindo, né, é literalmente um mapa digital em que mostra o território do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com manchas delimitando onde é o controle das principais facções, né, Amigo dos Amigos, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e as milícias, né? E não só isso, esse mapa mostra a evolução desse controle territorial de 2007 a 2024, né? Eu entendo que agora foi uma atualização desse mapa. Então, assim, eu achei fascinante, né? Eu não conhecia o mapa antes, né? E queria perguntar para vocês um pouco sobre esse mapa mesmo, né? Assim, como é que surgiu, como é que foi feito, um pouco de metodologia, enfim, e eu não sei quem poderia começar falando. Esse mapa, ele surgiu de uma inquietação de pesquisadores, né? Tanto no Fogo Cruzado quanto no GENI, a gente se acostumou, né, como eu estava falando antes na apresentação, a produzir dados que não existem para poder fazer avaliação de políticas públicas, né? A realidade, ela existe, mas ela não está traduzida em dados. O Fogo Cruzado, né, produz já historicamente uma base de tiroteios que é muito importante para o Rio de Janeiro, e o GNI criou uma base única, enorme, incrível, sobre operações policiais. E a gente começou a produzir muita análise juntos, né? E a gente esbarrava numa questão que era do controle territorial armado. Como que você vai falar de confrontos se você não sabe onde os grupos armados estão, como eles estão evoluindo ao longo do tempo? Como você vai checar se as operações, assim, por que as operações policiais estão concentradas num determinado território e não em outros, né? Para além da discussão se a gente deveria continuar com esse modelo ou não, mas como que, né, se você quer simplesmente avaliar, né, esse modelo das operações policiais enquanto uma política pública, como que você avalia se você não sabe? Os grupos estão crescendo, eles estão diminuindo, faz alguma diferença a operação policial? Tudo isso esbarrava numa questão, né? A gente, obviamente, tinha como avaliar as nossas inquietudes de forma qualitativa, né? A partir da nossa experiência de campo, a partir, né, da nossa participação na vida, né, rotineira no Rio de Janeiro. Mas, né, somos duas organizações que têm a inquietude de produzir dados e evidências para políticas públicas. E a gente esbarrava numa questão que era: se eu não tenho um mapa de como esses grupos armados estão evoluindo, como que eu faço a avaliação de política pública de segurança no Rio de Janeiro, né? E aí a gente sentou e decidiu e falou assim, então vamos construir, né? Alguém tem que começar a fazer isso. E aí eu tinha a experiência de ter trabalhado, na época eu estava trabalhando ainda no Disque Denúncia, né? O Disque Denúncia do Rio de Janeiro, ele tem uma característica muito específica, que é muito diferente dos Disque Denúncias de outros estados. O Disque Denúncia do Rio de Janeiro, ele é uma organização da sociedade civil. Isso muda a forma com que as pessoas conversam com o Disque Denúncia e o que elas dizem para o Disque Denúncia, porque as pessoas não se sentem interrogadas pelo Disque Denúncia do Rio de Janeiro. Elas têm confiança para ligar e literalmente denunciar o vizinho. Isso faz com que o Disque Denúncia tenha uma base muito rica de informações sobre como ao longo do tempo operam e onde operam os grupos armados do Rio de Janeiro. Então, como eu estava ainda no Disque Denúncia, né, a gente costurou, né, um acordo, na época o presidente do Disque Denúncia era o Zeca Borges, para criar esse mapa. E eu falei, Zeca, eu acho que esse mapa, eu acho que o Disque Denúncia pode ser, né, porque assim, existem muitas, a gente podia começar a fazer esse mapa por muitas metodologias possíveis, mas a gente queria uma coisa histórica, a gente não queria uma coisa que começasse a partir do momento que a gente começou a fazer esse mapeamento. A gente precisava da visão histórica, e a gente precisava se ancorar numa fonte que servisse de guia, para dizer, né, numa metodologia que ajudasse a gente a dizer assim, a gente tem uma robustez aqui
para mostrar que essa é a evolução histórica, que não está contaminada, né? Essa evolução não está contaminada pela entrada de novas fontes. E aí o Disque Denúncia apareceu como uma oportunidade para ser esse guia para a gente. Então, a gente, basicamente, né, a gente pega a base do Disque Denúncia, né? A gente criou uma leitura semi-automatizada da base do Disque Denúncia. Então, a gente construiu, né, uma linguagem de programação que lê cada denúncia, classifica se aquilo é ou não controle territorial armado, de acordo com as categorias que a gente ensinou para o robô, a partir da nossa experiência sociológica, né, o que é ou não controle territorial. Então, esse robô avalia a menção aos grupos armados, se é Comando Vermelho, se é milícia, o que é, e depois a gente tem uma metodologia para cruzar isso numa base cartográfica, né? E aí a gente criou, acho que isso foi uma inovação grande desse último lançamento, porque nos anteriores a gente ficava se perguntando onde que eu estipulo que há controle territorial armado, a partir de quantas denúncias, durante quantos anos consecutivos. Então, a gente tinha essa discussão grande, e a gente se debruçou ao longo dos últimos 2 anos, eu acho, em minimizar o que a gente chama de discricionariedade da base. Para isso, a gente criou um mapa paralelo de alguns anos, a partir de fontes externas, fontes jornalísticas, fontes de pesquisa, o relatório do CPI das milícias. Então, a gente criou um mapa que não está incorporado ao nosso, mas ele serve de validação do nosso. A gente compara esse mapa de validação com o acúmulo que a gente tem de denúncias, e a partir disso, a gente define quais são os parâmetros que mais aproximam esse mapa externo dos inúmeros e infinitos mapas que a gente poderia construir a partir das nossas denúncias. E aí, assim, a gente constrói hoje o mapa histórico do Rio de Janeiro. A última coisa importante metodológica de falar é a cartografia que está por trás, né? Também teve uma evolução, e isso também é importante, quando a gente fala de Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente não tem, a gente até tem, mas, enfim, não é a regra que a gente tenha controle territorial de bairros inteiros. A primeira versão do mapa que a gente construiu lá nos idos de 2019, eu acho, era um mapa que a gente só tinha acesso ao polígono de bairros. Então, a gente trabalhou com a ideia de bairros. A gente caminhou para construir um bairro que trabalhe com noções melhores. Para a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem, né, os dados do IPP, os shapes de favelas, que ajudam, mas não resolvem o problema, porque a gente também não está falando, isso é muito importante, né? As pessoas acham que território controlado por grupos armados é só território de favela, e o nosso mapa mostra que não é verdade. Então, o IPP não resolve tudo. IPP é o Instituto Pereira Passos. Exatamente, Instituto Pereira Passos. O IPP não resolve tudo, porque a gente ali só tem favelas, só tem do Rio de Janeiro, e o mapa trabalha com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, são 21 cidades que a gente trabalha. Então, a gente construiu um mapa. A gente trabalhou com uma equipe cartográfica muito, muito legal, uma galera lá da UFRJ, e a gente construiu um mapa para a região metropolitana inteira do Rio de Janeiro, que quebra os bairros em unidades menores, sejam elas favelas, conjuntos habitacionais, loteamentos irregulares e também subbairros, porque, né, só a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, quando você pensa o bairro de Campo Grande, cabem cidades inteiras dentro, né, múltiplas, dá para ser uma cidade ou mais de uma cidade de Campo Grande. Então, a gente quebra os bairros em unidades menores, e isso faz com que o nosso mapa tenha muito mais precisão. Carol, você pode comentar? Sim, acho que eu gostaria de retomar algumas coisas que a Bel falou para dar uma complementada, que é a questão de que o Estado produz estatísticas oficiais, dados próprios, mas quantifica aquilo que interessa quantificar. Então, por exemplo, as estatísticas de segurança pública, elas normalmente são baseadas
nas ocorrências criminais registradas pelas pessoas em delegacia. Esses são os dados que a gente vai ter de incidência de roubo, de incidência de, enfim, homicídios e estupro, e que vai ter sempre um problema de subnotificação muito grande de uma série de crimes, enfim, e problemas que incorrem a partir das categorias de registro, mas há uma série de fenômenos que não são quantificados pelas estatísticas oficiais, embora eles sejam sentidos e experimentados, né, no cotidiano da população, como é o caso dos tiroteios, que o Fogo Cruzado passou a quantificar, é o caso das operações policiais, que nós, do GNI, a gente tentou de todas as formas obter dados sobre operações policiais, até descobrir que elas não existiam formalmente. Esses dados não é que eles não queriam passar para a gente, eles não eram produzidos, porque operação policial e uma ação de patrulhamento de rotina era a mesma coisa administrativamente. Então, não tinha nada. Então, quando a gente passa a quantificar essas coisas, a gente está, de alguma forma, produzindo dados sobre fenômenos que não estão sendo quantificados pelo Estado, e, às vezes, como no caso do controle territorial armado, não interessava ao Estado. Eles produzem dados internos de inteligência sobre o controle territorial, sem nenhuma metodologia científica. Depois que a gente passou a divulgar os dados do mapa, eles volta e meia produzem os dados próprios, mas que é mais ou menos baseado em, assim, tipo, o policial fulano de tal falou que ali é milícia, o policial fulano de tal falou que ali é comando vermelho. Isso não é metodologia científica, embora possa ter, sim, uma validade naquela informação. Ele não é organizado, muitas vezes quando eles divulgam, eles não dizem a que ano se referem aquelas informações, qual circunscrição territorial, falam, existem, sei lá, cento e tantas comunidades comandadas pelo grupo tal, e comunidade, que é comunidade? Enfim, então, o mapa, ele se dedicou a produzir um tipo de dado que ele envolve uma metodologia científica. Então, por isso que houve esse empenho primeiro, né, que de construção de uma atuação de engenheiros cartógrafos, geógrafos, que tiveram todo um trabalho de descartar as áreas que são de floresta, que não vão estar ali, né, compondo, de priorizar, de dividir polígonos que tenham as áreas urbanas, de entender certas classificações sociais, porque às vezes um território que vai estar classificado como, isso é uma grande favela. Ali dentro, para as pessoas que moram ali dentro, cada região tem um nome diferente, existem fronteiras ali, às vezes tem grupos armados. Por exemplo, você pega a Maré, que é um bairro, né, um conjunto de favelas, ali vai ter Comando Vermelho, TCP, nem sempre nas bases cartográficas disponíveis essas favelas vão estar lá, né, separadas uma das outras, né, segundo as classificações sociais que existem para a compreensão do território. Mesma coisa com os subbairros, bairros gigantescos que têm uma série de subbairros ali que ganham denominações diferentes, embora não estejam assim numa base de dados do IBGE. Então, houve todo o empenho de construção de uma base cartográfica com milhares de polígonos, e esse desenvolvimento, né, de uma metodologia muito sofisticada, em constante aprimoramento, que para leitura dessa base de dados enorme do Disque Denúncia, né, mais de 1 milhão de denúncias que são com campos descritivos, denúncias sobre tráfico de drogas e milícias, que têm campos descritivos muito complexos e que se referem, né, a territórios, a uma coleta de dados que endereços aos quais se referem essas denúncias. Então, houve um trabalho com muita verificação humana em cima dos modelos algorítmicos que iam sendo criados, para tentar fazer, chegar numa verificação, né, com esses sistemas de prior que foram desenvolvidos, com verificação de material de imprensa, de material anterior, por exemplo, de uma pesquisa desenvolvida pela Alba Zaloar, cerca de mais de 15 anos atrás. Então, para verificação desse modelo, né, de forma que há uma margem de erro muito pequena na atribuição de domínio territorial nesse mapa, e no meio disso, ainda houve um empenho também em ajustar os polígonos para que eles pudessem coincidir com certas categorias do IBGE, para poder ter uma análise censitária também, para que se pudesse ter dados populacionais, ou seja, que através das primeiras edições do mapa, a gente conseguia ter uma mensuração muito boa da área sob domínio de cada grupo,
mas a população era um dado um pouco comprometido, não só porque não tinha um censo atualizado, mas também porque os polígonos não correspondiam a essas categorias, ou seja, é um projeto que está em constante aprimoramento e que, de alguma forma, ele consegue ter uma margem de erro muito pequena, né, e uma qualidade muito boa para dizer, bem, aqui a gente encontra a milícia, aqui a gente encontra Comando Vermelho, ADA, TCP, passou a distinguir, ou seja, tem uma classificação muito rigorosa da noção de controle, que a gente só se refere a controle armado quando o grupo ele exerce a extração de recursos territoriais e populacionais, como, por exemplo, controle de mercados, de drogas, extorsão, serviços, etc., exerce controle social sobre a população, impondo regras, procedimentos de mediação de conflito, toque de recolher, ou seja, uma série de ações de controle social, e se utiliza da força ou ameaça de uso da força para a imposição dessas duas condições anteriores. Se isso é encontrado de uma maneira estável e recorrente num território, a gente fala, bem, aqui a gente tem controle territorial armado, mas na última edição a gente passou a distinguir também influência, que é como se fosse um controle insuficiente. Existe uma cobrança de uma taxa de extorsão, mas não tem controle social, ali é um território onde há patrulhamento policial rotineiro, ou então a gente encontra essas características, mas de uma forma intermitente, tem umas denúncias ali durante um período específico do ano, depois isso desaparece. Então, assim, o mapa ainda teve a cautela de lidar com essa zona cinzenta, que é bem aqui, tem evidências de que a milícia ou o tráfico estão presentes, então a gente passou a distinguir influência e controle. Então, é uma metodologia que vem se rebuscando e que encontrou coisas muito impressionantes, como o dado de que cerca de 4 milhões de pessoas da região metropolitana do Rio, o controle ou a influência de grupos armados, né? E respondendo uma pergunta que apareceu aqui no chat sobre se uma milícia só, não, existem vários grupos milicianos, mas isso é algo que a gente ainda está desenvolvendo metodologias para conseguir distinguir os diferentes grupos milicianos, porque diferente do Comando Vermelho, do TCP, que também o Comando Vermelho não é uma coisa só, existem várias firmas diferentes do tráfico de drogas sob a bandeira do TCP, sob a bandeira do CV, no entanto, ou seja, isso é uma rede horizontal, né? No entanto, as milícias, existem grupos que são rivais, outros que são aliados, a diferença é que elas não têm um nome tão claro. Então, às vezes, você tem a milícia do fulano de tal. Se essa pessoa morre ou é presa, às vezes a milícia passa a se chamar a milícia do Beltrano ou do Ciclano, mas é o mesmo grupo. Então, a gente tem trabalhado em tentar distinguir, usando procedimentos científicos, análise de redes sociais, para conseguir determinar aonde começa um grupo, aonde termina um grupo, mas esse não é um trabalho simples e a gente não vai fazer, digamos, lançar um dado que não seja fidedigno, que não seja verificável, e jogar isso no debate público sem uma conferência mais apurada. Não, acho que a explicação de vocês é fantástica, né? Eu já assim, tinha achado incrível o mapa só de ver o resultado final, assim, entendendo assim, a robustez por trás da pesquisa, acho que meu senso de admiração aumenta ainda mais. E agora eu queria entrar assim, um pouco na história de, bom, por que a gente está falando sobre isso num podcast de urbanismo, né? Que eu acho que talvez assim, para algumas pessoas não é tão óbvio. Mas o meu entendimento, primeiro, é que as facções já não têm mais a sua principal receita do tráfico de drogas, né, mas sim do domínio territorial. E vocês trouxeram dados aqui alarmantes, né? 4 milhões de pessoas sob domínio de grupos armados na região metropolitana do Rio e quase 2,5 milhões de pessoas na capital sob influência desses grupos, né? Quase metade da população do Rio de Janeiro. Então, assim, no mundo do urbanismo, assim, urbanistas gostam muito, quase um mundo ideal, né? Assim, planejamento urbano, regras construtivas, né? A fiscalização disso pelo Estado e tudo mais. Mas a gente vê que tem outros estados aqui, né? Tem outras forças controlando esse território que não são mais o Estado brasileiro, que não são mais a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E eu queria ouvir
você sobre isso, né? Assim, tem aqui, pegando o outro dado aqui, né? As milícias ocupam 200 quilômetros quadrados, né? O Comando Vermelho, 172 quilômetros quadrados, né? Dentro da região metropolitana do Rio. Então, assim, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, né? O que tem acontecido com essa questão do domínio territorial, né? O que mudou, talvez, de 10, 15 anos para cá, né, na receita desses grupos e como tem sido essa atuação territorial por esses grupos? Bem, vamos lá. O que mudou, né? O que a gente observa ao longo da série histórica contemplada, né? A última edição do mapa, ela trabalha com uma série que começa em 2007 vai até 2024. E nesse período, o grupo armado que mais cresceu na região metropolitana foi as milícias. As milícias tiveram um crescimento muito impressionante, e isso se deu principalmente nas franjas urbanas da região metropolitana, ou seja, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, em que essa expansão miliciana se deu, sobretudo, controlando o processo de expansão urbana, que é esse fenômeno a que muitos se referem como urbanismo miliciano, ou seja, as milícias não só passaram a controlar uma série de territórios que já estavam habitados, de que já estavam urbanizados, e a controlar, né, o crescimento urbanístico e a atividade imobiliária nesses espaços e os serviços fornecidos, a cobrança de taxa de segurança, mas as milícias passaram também a grilar terras, principalmente terras da União, áreas de proteção ambiental, a usar, às vezes, esquemas de trazer entulho de obra, de fazer retirada, né, de areia ilegalmente, né, em alguns areais, para aterrar territórios onde antes eram mangues, enfim, e ocupar territórios, lotear esses territórios, vender, coordenar o processo de construção, de ocupação, coordenar a oferta dos serviços públicos, porque as milícias elas têm essa característica de terem uma relação muito próxima com o Estado, com agentes públicos, com representantes eleitos, como vereadores, deputados, né, uma série de ocupantes de cargos executivos também, e de membros, né, das forças de segurança. Então, essa proximidade das milícias com o Estado facilitou que ela coordenasse esse processo de ocupação urbana na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, e passasse a controlar todos os mercados instalados nessas áreas novas de ocupação urbana. Então, as milícias elas se beneficiaram, por exemplo, muito dos investimentos públicos feitos aqui, no caso do município do Rio de Janeiro, para os mega-eventos, que fizeram muitos investimentos de abertura de novas vias, também o programa Minha Casa Minha Vida, que levou uma série de novos condomínios para a Zona Oeste, onde os terrenos eram mais baratos. Todos esses investimentos públicos, de alguma maneira, foram sequestrados pelas milícias, que se aproveitaram da abertura de novas vias para grilar terrenos nas suas imediações, se aproveitaram desses investimentos que esticaram a cidade para mais longe, para abastecer, né, para levar saneamento até os Minha Casa Minha Vida, etc., e acabaram ocupando esses condomínios, expulsando muitos moradores de suas casas, fazendo a administração condominial desses espaços. Então, essa forma dos grupos armados coordenarem processos de produção imobiliária, de produção da cidade, passarem a operar e controlar uma série de serviços urbanos de internet, TV a cabo, a sobretaxar o gás, o fornecimento de água, a prover luz desviada, mas esses gatos não são mais gratuitos para a população, eles são cobrados, né, por esses grupos armados. Esse tipo de empreendimento se mostrou muito lucrativo e passou a ser mimetizado também pelas facções do tráfico de drogas, que passaram a adotar esse mesmo modus operandi. Isso é observado muito, por exemplo, nessa expansão do Comando Vermelho no leste metropolitano, onde ele é o grupo hegemônico, que também passou a coordenar a ocupação urbana nessas áreas, e também nessa frente de expansão do CV na Baixada Fluminense e na Zona Oeste, onde ele, de alguma forma, disputa territórios com as milícias e passou a implementar essas mesmas práticas
de extração de recursos territoriais a partir do controle sobre mercados urbanos, principalmente de serviços essenciais. Complementando o que a Carol trouxe, Anthony, acho que é importante dizer que o mercado das drogas, né, no caso do Comando Vermelho, do TCP, né, do que sobrou ainda da DA, ele não deixou de ser muito importante. O mercado das drogas, ele ainda é, né, uma fonte de recursos para essas organizações muito importante, né? E o controle territorial é muito importante para organizar, né, esse mercado nacional das drogas, porque existe um outro mercado, esse atravessa menos o Rio de Janeiro, né, e a gente está falando de outros lugares, que é o corredor internacional da droga, esse é menos, né, territorialista, no sentido local, né, do funcionamento das cidades, mas quando a gente está falando de Rio de Janeiro, o controle territorial, ele ainda é central para a organização do mercado local das drogas para esses grupos, e o mercado das drogas é altamente rentável. Mas acho que isso dialoga muito ainda com o urbanismo, porque como a Carol veio colocando, né, as milícias inauguraram novos mercados, né, e uma complexidade intrafronteira do que é legal e do que é ilegal, que foi apropriada pelas facções do tráfico de drogas, né? É importante colocar aqui, muita gente hoje em dia fala que as milícias e, né, as facções seriam a mesma coisa, ou estariam caminhando para ser a mesma coisa. A gente não acredita nisso. A gente não concorda com isso. Existem questões importantes sociológicas colocadas de gênese, de como esses grupos funcionam. Mas isso não significa que eles não possam aprender, né, uns com os outros o que é mais rentável comercialmente falando. Então, hoje, as facções, elas vão minerar muito mais esse território, né? Elas aprenderam com as milícias como explorar serviços urbanos muito mais e como usar, muitas vezes, esses mercados para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Porque, às vezes, esses mercados vão ser ilegais, mas, às vezes, esses mercados eles não vão ser exatamente legais. Óbvio que a internet roubada ou a luz roubada ainda é um mercado ilegal. Mas, muitas vezes, a organização de serviços de transporte ou mesmo, né, do comércio imobiliário ou a organização de serviços de comércio local, de gás, enfim, de tudo que você possa imaginar de comercializar, não necessariamente vão ser serviços ilegais, eles vão ser serviços que vão estar na fronteira entre o legal e o ilegal, porque eles vão ser serviços regulares, mas que vão estar operando, muitas vezes, para lavar o dinheiro desses grupos, né? Então, acho que existe um diálogo que é muito forte com o urbanismo, sim, e principalmente quando a gente pensa, eu não sei se você já quer passar para isso, para quais são as soluções que estão colocadas para esse problema. Porque hoje, a solução do governo do Rio de Janeiro é a solução colocada há 3 décadas de operações policiais. E quando você pega o gráfico, né, convido a todos a olharem o nosso relatório, quando você pega o gráfico da evolução do controle territorial armado, o que fica muito claro para qualquer pessoa leiga é que as últimas 3 décadas não conseguiram resolver o problema. Assim, né, por exemplo, o Comando Vermelho, ele cresceu de forma contínua ao longo de todo esse tempo. Mesmo quando a gente pensa, por exemplo, na UPP, né, na política das UPPs como grande frisson, né, das últimas décadas no Rio de Janeiro, como algo que poderia resolver o problema, para o Comando Vermelho... O gráfico ali é estável, né? O gráfico de crescimento é estável. Exatamente, né? É um crescimento, né, gradual, contínuo. Né? Nunca existiu um momento de efetiva freada do Comando Vermelho. Então, o que fica muito claro para a gente é uma forte evidência de que a política de operações policiais, ela não funciona. Ela traz graves problemas para a população, coloca a população na linha de tiro, né? Ela é uma política altamente custosa e que não traz resultados. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da redução mais recente das milícias, é uma redução que não está baseada em operações policiais, Polícia Federal, Ministério Público, tá, mas a gente não está falando desse modelo de operações que são incursões
altamente letais, altamente militarizadas em favelas. A gente está falando de operações no sentido de entender as redes criminais e aí sim emitir mandados de prisão para que você possa desarticular essas redes criminais. É disso que a gente está falando quando a gente está falando do efeito nas milícias. Agora, não sei se isso vai... A gente não sabe se isso vai dar certo também para controlar o modelo do tráfico de drogas, que é muito mais territorializado, ainda mais territorializado e armado. E aí entra o urbanismo. A gente precisa pensar em mecanismos melhores de fiscalização dos serviços públicos. Né? Porque esses grupos eles estão controlando aos poucos os serviços públicos. Eles não estão derrubando o Estado enquanto governo, mas eles estão tirando o Estado. Sim. Eles estão formando um Estado diferente, um Estado paralelo, não no sentido de um governador, né? Não no sentido de desejar definir os direitos políticos, né? O caminho político do Brasil, mas eles estão substituindo o Estado no seu dever, na sua responsabilidade de prover serviços públicos básicos e regular serviços públicos básicos. E isso é muito importante que o Estado retome, né, o poder sobre a prestação dos serviços urbanos, porque aí, né, isso tem um poder de mudar completamente a forma como esses grupos controlam a vida das populações, tornando muito mais aguda a crise que as populações das áreas controladas vivem. Uma mensagem rápida dos apoiadores institucionais que ajudam o Caos Planejado e esse programa a ficarem no ar. Esse episódio conta com o apoio da OSPA, uma empresa-escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário em parceria com governos, investidores e desenvolvedores. E também 01 Arquitetos, um escritório que compreende a arquitetura como um exercício de leitura, método e realização. São projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura. Então, assim, isso faz total sentido para mim, né? A gente tenta cobrir muito esse assunto da urbanização de áreas que a gente chama de informais hoje no Brasil, né? E o que dá para ver claramente, né, é que esses grupos estão atuando em áreas que, historicamente, o Estado não atua, né? Eles estão provendo esses, vou chamar aqui de serviços públicos, né, num vácuo de serviços públicos, que é, ora, em favelas, ora em periferias em que, enfim, a gente sabe que os serviços não chegam da maneira que deveriam chegar, né? E isso me leva, assim, de uma forma meio automática, ao caso de Medellín, na Colômbia, né, que eu não sei o quanto vocês conhecem, mas é um caso super discutido no meio do urbanismo, porque, enfim, Medellín sofria com uma criminalidade absurda, né, nos anos 90, e foi feito, né, eu não sou um especialista nisso, né, mas assim, a ideia é que foi feito, sim, né, inicialmente, né, uma ocupação armada pelo governo desses territórios, mas no D+1, né, e até hoje, né, já assim, há mais de 20 anos, tem se feito um esforço gigantesco de levar serviços públicos para esses lugares, né, seja teleféricos, centros comunitários, né, os equipamentos urbanos, saneamento, energia, né, e a gente traz muito isso aqui no Caos Planejado, porque me parece ser uma das coisas mais relevantes que a gente menos faz no Brasil, né? E aí eu queria perguntar para vocês, porque, enfim, eu não sou do Rio de Janeiro, eu conheço esses programas de uma forma meio superficial e por pesquisa, sobre programas como Favela Bairro, nos anos 90, que tentou fazer isso de alguma forma, né, em algumas favelas selecionadas. As UPPs, né, deram uma arranhada nesse conceito, né, e o que vocês veem, assim, como, né, assim, o quanto esse tipo de iniciativa poderia, pelo menos, mitigar, né, o avanço desses grupos, né, ou substituir, né, o que hoje é controlado por esses grupos. Anthony, eu acho que tem uma coisa que
eu trabalhei na UPP Social, que foi um programa que foi, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro junto com as UPPs. E tem uma coisa que eu aprendi na época que eu estava no UPP Social, que eu gosto sempre de trazer, porque essa ideia do vácuo do Estado, né, ela sempre se repete. E é uma ideia que eu confesso que eu não gosto. Né, a gente vem trabalhando no mapa, falando com a ideia de diferença de densidade institucional, por exemplo. O Estado ele não está ausente nas áreas em que o crime organizado, né, em que esses grupos armados controlam. E ele nunca esteve ausente, ele não está ausente antes. A gente está falando de qualidades diferenciadas de serviços públicos e de opções estratégicas diferentes, de quais são os braços do Estado que chegam nesses lugares. Então, por exemplo, a gente lançou, a gente tem um outro relatório anterior a esse agora, da atualização do controle, que é não lembro o nome, Carol, depois você me salva, mas a gente chama de mapa dos confrontos, Rio de Janeiro em disputa. Rio de Janeiro em disputa, Rio em disputa. Que a gente mostra, Grande Rio em disputa. Que a gente mostra, por exemplo, que a gente faz um mapa também, né? Não é um mapa como esse, mas enfim, a gente faz uma avaliação espacial das disputas por território no Rio de Janeiro. E a gente mostra que a polícia está presente em quase metade dos episódios de confronto. Quando a gente olha para os territórios em disputa, a presença da polícia é muito maior. Ou seja, a polícia sempre está presente de uma forma ou de outra. Não existe ausência da polícia. Existe escolha de como a polícia atua e como a polícia entra. E quando a gente pensa em vários serviços públicos, também, por exemplo, quando a gente pensa no serviço de educação, o serviço de educação é altamente capilarizado. O Estado está presente nesses territórios. Né? Quando a gente fala de ausência do Estado, muitas vezes a gente acaba relegando gestores públicos que estão sofrendo os impactos disso, né? A uma área de sombra, como se eles não estivessem ali. A grande questão é como o Estado opera, quais escolhas o Estado faz sobre estar presente e não estar presente. E aí, acho que é importante a gente a gente prestar atenção no tema da regularização, na regulação dos mercados. Porque aí, eu acho que, né, a qualidade dos serviços prestados, isso é muito importante, a gente precisa aumentar a qualidade dos serviços prestados em áreas, né, que são áreas de populações de mais baixa renda, que são áreas de populações majoritariamente negras. Então, a gente tem que discutir uma questão, né, estrutural da nossa sociedade. Né? Sim, a urbanização está presente, mas, assim, se compara o Leblon com qualquer favela de Janeiro, a qualidade da infraestrutura, enfim... Exatamente. Nada nem para começar a discutir. Exatamente. E a regulação dos mercados, porque é na não regulação dos mercados que esses grupos fazem a festa, que esses grupos entram, que esses grupos maximizam a capacidade deles de gerar rendas, né, e que passam a penalizar duas vezes a população, que é penalizada pela violência, né, seja operada por esses grupos armados, que é penalizada na violência do confronto entre os grupos armados e o Estado, e que é penalizada pela baixa qualidade dos serviços e ainda se tornam mais caros porque esses grupos sequestram esses mercados. Então, eu acho que a grande discussão aqui o Estado fez opções de não regular os mercados nesses locais e de deixar que grupos armados sequestrassem esses mercados e de tentar reverter essa situação a partir de operações policiais, mas a polícia não vai regular mercado. Então, no dia 2, a polícia saiu, tudo continua como está. Então, eu acho que essa é a grande lógica. É por aí que a gente precisa caminhar. A gente precisa discutir o que é regulação de mercado nas nossas cidades, para que não olhe só para a Zona Sul do Rio de Janeiro, para que justamente entenda que determinados mercados que talvez sejam menos rentáveis porque mora ali que eu nem sei se isso é verdade, mas porque mora ali uma população mais pobre, são muito importantes para a cidade do Rio de Janeiro, e o Estado precisa ocupar esses espaços. Sobre essa questão, acho que acrescentando aqui as considerações muito pertinentes da Bel, é importante a gente lembrar que, sim, essas intervenções urbanas, levar saneamento, né, porque tantas favelas têm problemas com enchente, com encostas que não estão com a devida contenção, que causam desabamentos e mortes, né? Muitas vezes o censo, inclusive, não vai
capturar direito a questão do saneamento, porque se a pessoa dá descarga em casa, tem saneamento, mas essa descarga vai parar num valão que passa atrás da casa. Então, tem questões de acesso à qualidade da água, né, de uma série de serviços públicos importantes, que isso sim precisa ser melhorado em uma série de áreas, de regiões, né, da região metropolitana, e são investimentos caros que precisam ser feitos. No entanto, quando a gente fala de controle territorial armado, a gente não se refere apenas a territórios de favelas que estão dentro daquele estereótipo, né, de vielas, escadas, né, numa encosta. Há muitos territórios controlados que têm ruas que estão regularmente urbanizados, que são atendidos pela coleta de lixo regularmente. A gente mapeou uma quantidade gigantesca de escolas municipais, escolas estaduais que se encontram dentro desses territórios controlados, unidades básicas de saúde, né, como a Bel chamou a atenção aqui, uma série de serviços do Estado que estão presentes lá e que têm os seus expedientes interrompidos pelas operações policiais ou pelas, né, disputas entre grupos armados pelo controle daqueles territórios. Então, servidores que estão ali precisando de proteção, alunos e usuários desses serviços públicos que estão desprovidos de proteção. Enfim, há uma série de serviços que se fazem presentes, e a população mais pobre da região metropolitana do Rio de Janeiro faz uso, sim, de uma série de serviços públicos. Há uma presença maior, assim, talvez, do conselho tutelar, de uma série de instituições de assistência social, que vão, às vezes, estar mais presentes até nesses territórios do que em bairros mais abastados. Então, não é dizer que o Estado esteja ausente, mas qual o Estado que está presente, né? O patrulhamento de rotina não existe. Isso é anterior à existência dessas facções e dessas milícias. Uma série de territórios periféricos e de favelas já não eram rotineiramente patrulhados pela polícia, a polícia já não atendia as ocorrências regularmente, da mesma maneira como faz nos territórios mais abastados da cidade. Então, já existia uma discriminação, uma presença diferenciada da polícia, mesmo antes dos traficantes terem fuzil, mesmo antes desses territórios estarem controlados, né, por grupos milicianos. Então, o Estado, de alguma forma, relegou esses territórios ao controle territorial armado, e não dá para falar exatamente em poder paralelo. Eu gosto muito de um termo do Antônio Rafael Barbosa, de poder tangencial, porque essa soberania compartilhada, né, entre tráfico ou milícia e o Estado, ela se dá muitas vezes em parceria, porque existem uma série de acordos para que esses grupos armados continuem atuando no território, ao pagamento do arrego para diminuição da repressão nesses territórios. As operações, muitas vezes, são utilizadas como forma de ajustar o valor desse suborno, extorsão, que é conhecido como arrego, né? Você faz mais operação, você mede a capacidade de resistência do grupo armado local para impor a necessidade de pagamento desse valor chamado arrego. Há também uma série de articulações entre o poder público e as milícias na gestão desses territórios. Então, e também vale lembrar que não é só a polícia, como a Bel chamou aqui a atenção, existe uma série de agências de fiscalização, de órgãos regulatórios que não estão fazendo o seu trabalho, não estão regulando o fornecimento de gás de cozinha, que, enfim, você tem, né, a Agência Nacional do Petróleo, deveria estar regulando isso. Por que é um preço tabelado? Por que as pessoas estão pagando mais caro? Justamente as pessoas mais pobres estão pagando mais caro por esses bujões de gás. Existem serviços de internet que muitas vezes são provedores, empresas com CNPJ formal, que estão ali oferecendo internet naqueles territórios, mas elas estão se utilizando da força para impor monopólios. E isso precisa ser regulado, né? Então, na ocasião das UPPs, que foi, né, como a Bel chamou a atenção, teve um frenesi muito grande em torno dessa política, era impressionante como uma vez eu fui acompanhar, monitorar um processo de ocupação, foi no dia em que a polícia entrou num território, e ao mesmo tempo, no mesmo dia, 2 horas antes, depois do primeiro policial chegar no território ocupado, tinha uma série de operadores, né, de vendedores de pacote de TV a cabo e internet,
que estavam lá batendo de casa em casa, indo junto com a política, ou seja, havia uma relação entre uma política de segurança pública com uma série de interesses empresariais que visavam ampliar a cidadania a partir da ampliação dos serviços de certas empresas que estavam enxergando uma possibilidade de ampliação do seu mercado a partir desses territórios e das UPPs. No entanto, não só era meio positivo, né? Você acabou de passar por uma operação de ocupação policial que vem junto à venda de um serviço que as pessoas se sentem coagidas de alguma maneira a contratar, mas é uma ideia muito reduzida de cidadania acreditar que só você formalizar uma conta de você ter um endereço por causa de uma conta que você consiga comprovar no seu endereço, que aí você vai conseguir abrir uma conta no banco, fazer um empréstimo, abrir um negócio. Essa ideia de expansão da cidadania por meio dessa leitura da inserção nos negócios e nos mercados é uma visão limitada e que muitas vezes a participação social, né, como, por exemplo, a UPP Social, da qual a Maria Isabel participou, que acabou naufragando, né, todo o empreendimento que envolvia engajar a população na construção de políticas públicas por território, ele naufragou por quê? Porque as pessoas queriam fazer urbanização sem obra, que não tinha recurso para obra, a população dizia que queria saneamento, que queria determinadas intervenções, mas não era isso que estava sendo oferecido. Então, assim, muitas dessas negociações com a sociedade civil local acabaram se esgotando porque não houve os investimentos esperados por parte da população e acabou que as UPPs elas expandiram para muitos territórios sem devido investimento em cada um deles, e aí ficou uma presença policial reduzida, ou seja, a polícia conseguiu de fato entrar nos territórios sem maiores resistências, só o aviso de que a polícia ia entrar, os traficantes fugiam, se escondiam e não ofereciam resistência, mas com o tempo, como não houve também nenhum desenvolvimento assim, de métodos de controle democrático sobre o uso da força pela polícia, rapidamente se estabeleceram arranjos espúrios entre as UPPs locais, entre os comandos locais das UPPs e o tráfico de drogas, para compartilhar novamente o território numa outra dinâmica de divisão territorial, que não era mais morro e asfalto, e sim, aqui circula a UPP, ali fica a boca de fumo, para lá a polícia não vai, para cá o tráfico não vai, e esses arranjos foram se estabelecendo por meio de pagamentos ilegais, né, e a população tendo que lidar com 2 donos de morro ali, né, que é uma terminologia da Paloma Menezes, que estudou muito bem as UPPs, chamou atenção, né, para isso, que a pessoa vai quer botar um pula-pula para fazer uma festa de criança, ela tem que pedir autorização para o dono do morro e para o comandante da UPP. Isso gerava um custo emocional muito grande para esses moradores que não estavam mais ali na linha de tiro naquele momento, mas que estavam submetidos a uma soberania compartilhada, né? Então, desenvolver políticas para tratar disso é algo muito delicado, muito complexo. Há, no momento, um plano de reocupação territorial que foi elaborado a partir de uma determinação do STF, no âmbito da DPF 635, a DPF das favelas. O governo do Estado apresentou esse plano, que, inclusive, é um plano muito bom. Se você lê assim, um plano, ele é até bom demais para ser verdade, dá a impressão de que ele não vai ser implementado, porque é um plano que cita nossos dados do GENI, do mapa dos grupos armados, cita o Observatório das Metrópoles, cita uma série de coisas, tem uma abordagem intersetorial, uma abordagem de participação da sociedade civil, mas que não tem nenhum cronograma, nenhum orçamento previsto, e não se fala da polícia. Qual é a prática de policiamento pensada para isso? Uhum. Né? Então, a gente tem um desafio que é elaborar uma política de fato eficiente, que envolva a regulação desses mercados por uma série de outras agências que não a polícia, e de regularizar, de normalizar a presença da polícia nesses territórios, para que possa ser oferecida uma segurança para todos os serviços públicos que já existem lá, e para que possa ser melhorada a qualidade desses serviços oferecidos à população. Carolina, achei bem interessante a tua colocação sobre o momento das UPPs e a entrada desses vendedores, né, de serviços no momento da entrada, porque em 2009 eu visitei o Cantagalo, acho que foi bem na época ali que estavam implementando a UPP, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque a última coisa que eu esperava era ver uma pessoa vendendo telefone a cabo naquele lugar, assim, um lugar que
pelo menos na época, tinha um déficit de infraestrutura e qualidade habitacional imenso, né? E tinha lá né, um rapaz vendendo televisão a cabo. Enfim, exatamente da maneira que você descreveu. Mas, enfim, eu acho que eu entendi, né, o que você mencionar, né, o que a Maria Isabel falou, não, realmente o Estado, ele está nesses lugares, né, assim, realmente depende de o que ele está fazendo, né, o como que ele está atuando nesses territórios. E aí, assim, tentando puxar um pouco mais, né, para o barco aqui do urbanismo, eu acho que o urbanista muitas vezes tem uma certa, vou chamar aqui de prepotência, né, que vai resolver tudo com o urbanismo, né? Sim, a gente vai botar o urbanismo e os problemas vão embora, né? Mas, assim, embora tenha essa atuação, né, em N frentes, né, eu acho que, assim, pelo menos pela minha impressão, o urbanismo especificamente tem um déficit nesse lugar, seja de qualidade habitacional, seja de saneamento, seja de transporte, né, que vocês falaram que essas organizações estão provendo serviços de transporte porque ou não é adequadamente regulado, ou não é adequadamente provido pelo Estado, né, tudo isso entra dentro, digamos assim, do guarda-chuva urbanismo. E assim, a gente levar esse serviço, né, o quanto... Cara, é difícil dizer, não tem como dizer um número, né? X%, mas assim, o quanto isso é relevante para uma solução, né? Eu acho que está chegando aqui até o fim do episódio, acho que dá para começar a falar mais em tentativas de solução, né? O quanto este urbanismo é parte da solução, né? E eu imagino que a solução não seja uma coisa só, vocês já falaram um monte de coisas, né? E como que a gente pode pensar numa solução, né? Porque, claro, o urbanista vai ter um olhar meio assim, né, meio míope, assim, pro problema, né, mas vocês estão olhando um pouco de tudo, né, como que vocês veem um encaminhamento, uma solução, e qual seria o papel do urbanismo nela? Acho que qualquer solução vai ser complexa, Anthony, né? Assim, nenhum campo do conhecimento, nenhuma esfera de segurança pública vai resolver esse problema sozinho. Mas acho que, né, sem dúvida, o urbanismo ele tem um papel importante, né? Ele tem um papel importante né, em melhorar a qualidade, né, da estrutura dos espaços. Então, pensar em saneamento, acesso à energia, acesso à água, pensar na estruturação de espaços de convivência que sejam agradáveis, né? Isso é muito importante. Por exemplo, os espaços de convivência, né, agradáveis para a população, que não sejam sequestrados, né, por esses grupos criminosos, ele é muito importante, para esses grupos armados, ele é muito importante, por exemplo, para que você estimule a criação de um tecido associativo local forte, que seja capaz também de ajudar a fazer frente, né, ao poder desses grupos. Então, acho que o urbanismo ele é muito importante, né? Ele é muito importante pensando, né, na qualidade do bem viver nesses espaços, seja no acesso a serviços, pensando em como tornar esses serviços mais resilientes para que esses serviços não sejam sequestrados por grupos armados. Então, né, como que eu crio uma estrutura de esgotamento sanitário, uma estrutura principalmente de água e de energia que não seja sequestrada? Por exemplo, né, uma estrutura de acesso à energia que seja enterrada e não de fios aparentes, ela é uma estrutura mais resiliente, né, contra o sequestro desses grupos. Acho que o urbanismo entra, por exemplo, aí, né, mas entra também na produção desses espaços, né, de convivência para a população, né, e acho que é muito importante também, isso é uma coisa que a gente discutiu, né, bastante na época do Favela Bairro. O Favela Bairro foi um programa muito bom, né, de urbanismo no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas. A gente teve alguns depois, mas nenhum, né, da monta do Favela Bairro, da importância do Favela Bairro, mas acho que tem um papel importante também, e eu não sou da área do urbanismo, mas eu já estudei um pouco e me parece que a discussão do urbanismo ela também avançou, né, de lá para cá, que é entender que
a forma de organização do espaço urbano numa favela, por exemplo, aí eu estou falando especificamente de favelas e não de outras áreas controladas por grupos armados, ela é muitas vezes diferente do que vai acontecer em outros bairros e é importante que seja. A gente está falando de populações economicamente muitas vezes muito vulneráveis, que o espaço da casa vai precisar muitas vezes ser também um espaço para retirar o sustento daquela família. Então, a casa que é ao mesmo tempo casa, mercearia, ou restaurante, ou puxadinho para venda, né? É muito importante entender, né, uma casa que não é uma casa de uma família nuclear pequena, típica de classe média, média e classe média alta, mas, né, de camadas mais pobres da população, em que a casa tem que dar conta do crescimento familiar, de múltiplos, né, núcleos ali vivendo. É muito importante que o urbanismo se atenha a essas questões sociais também. Né? Não dá para construir Brasília. Brasília é muito bonito, mas não dá para construir Brasília numa favela no Rio de Janeiro, né? Entender que a vida econômica, né, está muito integrada na moradia nesses lugares e que precisa ter margem, por exemplo, para ampliação dessas famílias ao longo do tempo, é algo muito importante, e que o urbanismo pode ajudar muito no debate. Porque, por exemplo, né, também a gente tem o debate de famílias que não têm o que fazer com seus filhos, porque a gente não tem vaga de creche suficiente, as mães, as famílias precisam trabalhar, quem é que fica com essas crianças? Então, tudo isso é muito importante para pensar numa solução, principalmente uma solução da órbita da prevenção, né, ao desenvolvimento desses grupos armados. É muito legal a observação. Carolina? Bem, o urbanismo ele tem um papel fundamental justamente pelo fato de que a produção imobiliária e uma série de outros mercados urbanos eles constituem uma base econômica importante para a reprodução desses grupos armados. Então, a gente tem uma série de práticas que foram inauguradas pelas milícias e depois copiadas pelas facções de tráfico, como, por exemplo, construir uma venda na calçada, fechando a janela de uma determinada casa, e a pessoa tem que pagar para a milícia para que ela continue tendo a sua janela e não tenha a construção de uma loja que vai interromper a calçada. Ou seja, muitas vezes a laje das pessoas, por exemplo, a pessoa construiu uma casa com uma fundação que só comporta 2 andares, e aí ele tem uma laje. E a milícia vai e fala que quer construir uma outra casa em cima da laje das pessoas, e a pessoa tem que pagar, sei lá, 20 mil reais para a milícia, para manter a própria laje que ela já tem, para que a milícia não construa em cima. E a ausência de regulação fundiária faz com que as pessoas estejam muito mais vulneráveis e impedidas de procurar ajuda e proteção nessas situações. Como são o déficit habitacional, que é o problema histórico de todas as grandes cidades brasileiras, não houve um suficiente investimento em mercados fundamentais para a reprodução da classe trabalhadora, no mercado de moradia. Isso induziu as pessoas à autoconstrução, a construírem suas próprias casas de uma maneira informal, ocupando terrenos de uma maneira ilegal e para poder sobreviver, porque, né, a classe trabalhadora precisa ter onde morar para poder comparecer no trabalho no dia seguinte, e não havia um investimento público pensando, né, onde essas pessoas vão morar, elas que se virem, né, e com um salário que não comporta gastos com moradia. Então, isso é um problema histórico no Brasil todo, de todas as grandes metrópoles brasileiras, e que isso se tornou uma oportunidade de negócios para os grupos armados, que hoje em dia a questão não é mais as pessoas autoconstruindo suas casas. Esse mercado está todo sendo coordenado por esses grupos armados que vão definir quem constrói o que aonde, vão lucrar em cima, vão lucrar na compra e venda de imóveis que a partir de contratos de gaveta, de imóveis que muitas vezes não são regularizados, não têm uma escritura, porque eles estão todos ali naquela zona cinzenta da informalidade. Então, esses grupos armados é que vão definir quem é o proprietário, vão expulsar famílias e vender suas casas, vão construir no quintal das famílias, vão ocupar áreas de proteção ambiental e construir prédios como o da Muzema, que depois desaba, e não dá para dizer. E o campo
da construção, né, isso não é uma prática invisível. A construção de um prédio numa área de proteção ambiental é algo bastante visível e aparente que merece fiscalização, que precisa ser, né, esse mercado imobiliário ele precisa de uma fiscalização mais próxima, mas que não seja desse ponto de vista indiferente à necessidade da população de ter onde morar, né, que seja, de alguma forma, que atue levando em consideração o que é possível como moradia, que vise a fazer a regularização fundiária dessas casas, a impedir certas construções que vão oferecer risco à população, a tentar ir atrás do CNPJ dessas empresas que estão operando certas construções, a impedir que praças virem, de repente, um shopping center, um empreendimento comercial ilegal, coordenado por uma milícia, por traficantes, como tem ocorrido. Então, o urbanismo, é claro, tem um papel importante, né, nisso que a Bel chamou a atenção, de criação de espaços de convivência, e, claro, de fornecimento de acesso à água, de saneamento, de acesso a mercados de infraestrutura urbana essenciais, de forma a impedir que sejam sequestrados por esses grupos. E também é importante a gente pensar em regular esses mercados de maneira que também não impeça as pessoas de continuarem reproduzindo a sua vida material. Um ponto importante é a questão do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que foi um grande projeto maior da história para resolver a questão do déficit, para tentar diminuir a questão do déficit habitacional. Foi o primeiro grande programa que incluiu famílias de baixa renda, né, de faixa 1, num programa de moradia. No entanto, uma série de erros de planejamento nessa política permitiram com que esses investimentos públicos tão importantes fossem sequestrados por grupos armados, principalmente pelas milícias ali, justamente por não estarem fiscalizando quais territórios estão sendo colocados nesse grupo Minha Casa Minha Vida. Como é que, as pessoas agora vão ter que ter vai ter que pagar condomínio, vão ter uma conta de água partilhada, como é que isso vai funcionar? O Estado ele não fiscalizou, né, ele terceirizou demais uma série de coisas e permitiu com que milícias passassem a exercer a administração condominial, passassem a expulsar famílias desses empreendimentos e vender as suas casas com contrato de gaveta. Então, assim, faltou uma proteção ao empreendimento que é tão importante, tão necessário, mas que precisava ter sido olhado, né, a sua execução precisava ter sido acompanhada mais de perto pelo Estado e não deixado a cargo das empreiteiras e depois de uma autogestão de uma população que estava ali sujeita a esses atravessamentos pelas ameaças, né, pelo uso da força por parte dos grupos armados. Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como elas são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Fascinante a análise de vocês. E acho que entrou uma pergunta aqui do Percival no chat que eu queria complementar com outra, que é assim, por que vocês acham que os grupos armados ocupam alguns territórios e não outros, né? Assim, bom, se não é necessariamente a ausência de Estado, né? Quais seriam os critérios talvez mais relevantes que vocês observaram, né? Para dizer assim, olha, puxa, esse território está, digamos assim, em maior risco, né? De ser ocupado por um grupo armado. E aí, eu acho que uma pergunta que extrapola um pouco a dimensão do Rio de Janeiro, né, como que isso tem acontecido no resto do país, né? Assim, claro que a pesquisa de vocês é majoritariamente sobre o Rio de Janeiro, mas assim, o quanto outros territórios estão sofrendo pelos mesmos processos, né? Se tem lugares que estão, vou chamar aqui, assim, infelizmente, tão avançados
no controle territorial armado, né, como o Rio de Janeiro, né, só para a gente se posicionar um pouco no mapa brasileiro aqui. Eu acho que, enfim, sobre esse ponto, a Bel vai ter várias considerações a fazer, até porque estava em Salvador, né, até há pouco tempo. Bem, mas os territórios que a gente observou no mapa é que a população que reside nos territórios controlados é uma população que tem uma renda média mais baixa do que a da população que não está nos territórios controlados, é uma população de maioria negra. Ou seja, a população mais afetada é a população pobre e negra. Então, que são, historicamente, as populações menos protegidas pelo Estado e as políticas de segurança pública adotadas, né, a presença da polícia nos territórios de moradia de baixa renda, nos territórios onde a população de maioria negra, costuma ser uma presença que não visa oferecer segurança à população, e sim um tratamento como se tratasse de uma população hostil, ou seja, uma relação colonial com espaços dentro da própria cidade, que faz com que em territórios mais abastados, onde a maioria da população é branca, a gente tem uma presença da polícia que visa a oferecer segurança à população, e outros territórios que, mesmo antes de existirem milícias e facções, a polícia já comparecia de uma forma abusiva, extorsiva. Os relatos de polícia invadindo casa de morador e roubando coisas dentro é anterior à existência de Comando Vermelho, sabe? Então, na memória social das pessoas já havia essa perspectiva de que os territórios da população pobre, os territórios da população negra, são territórios marginais, onde é de uma população, de uma classe perigosa que precisa ser contida e tratada de uma maneira hostil, diferentemente da população mais abastada. Então, esse tratamento diferencial cria, sim, um fator de risco, porque para o controle pelos grupos armados, porque relega, né, o policiamento desses territórios, relega a gestão desses territórios aos grupos armados, na medida que a presença do Estado não é uma presença que visa garantir os direitos de cidadania, a qualidade dos serviços públicos é ruim, ou seja, que é uma presença de um Estado que trata esses territórios de uma maneira colonial. Então, isso já é um fator de risco, de forma que existem vários empreendimentos e tentativas das milícias avançarem sobre bairros abastados. Constantemente há denúncias em bairros de Zona Norte que são de classe média, que começa a ver cobrança de taxas a comerciantes, mesmo na Zona Sul. Né? Houve até Laranjeiras, aqui bem perto de onde eu moro, tentativas de algumas milícias cobrarem taxas de segurança dos comerciantes. Os moradores e comerciantes prontamente se mobilizam, conseguem colocar suas demandas na imprensa, e aí, prontamente, aquilo se desarticula. Por quê? Porque aquelas populações estão protegidas pela polícia de uma maneira que outras não estão, que elas podem gritar à vontade, mandar muitas denúncias para o Disque Denúncia, que esses grupos que estão ali iniciando um processo de influência para depois se consolidar como controle, não vai haver uma intervenção visando a proteger aquela população. Então, eles estão, sim, mais vulneráveis, e isso a gente observa não apenas no Rio de Janeiro, em diversas metrópoles brasileiras, né? No Ceará, esse tipo de dinâmica é encontrada, Salvador, acho que hoje em dia é um dos exemplos mais significativos disso, né? Então, a gente tem, mais comum em capitais da região norte, da região nordeste, a gente tem encontrado esse padrão de atuação, que não é característico, por exemplo, de São Paulo, onde o PCC, embora seja a facção mais poderosa do país, não tem essa dinâmica de controle territorial armado, a polícia pode circular em todos os espaços, a presença do PCC se dá numa soberania mais discreta, que não se faz tão presente, não é dessa forma de controle territorial, e, no entanto, como o Estado de São Paulo passou a copiar algumas formas de atuação do Estado do Rio de Janeiro e passou a realizar certas operações de incursão armada e tal, atualmente, agora, até lá em São Paulo, esse tipo de modelo de controle territorial e barricada passou a ser observado também,
porque é algo que se constrói como reação a um tipo de política pública centrada em operações. Eu vou complementar falando sobre outras regiões do Brasil. Antony, eu acho que pelo menos dos lugares do Brasil, né, que eu já fui, que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu não conheço nada tão assustador quanto o que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, né? O controle territorial no Rio de Janeiro, ele é muito claro. Ele é tão claro que nem o governo disputa mais, né? Nem o governo diz que ele não existe, né? É um consenso. O controle territorial por grupos armados no Rio de Janeiro existe, né? E o que se disputa é o quão avançado ele é. Mas a gente vê... Carol estava falando, por exemplo, né, que traços disso já estão aparecendo em São Paulo. E, sem sombra de dúvidas, traços disso aparecem em outros lugares, né? No Nordeste, isso... Em várias cidades do Nordeste, principalmente, não só capitais, mas principalmente várias capitais do Nordeste, isso está em processo avançado já há alguns anos. Eu tive uma experiência de trabalho, por exemplo, em Maceió, em 2018, onde isso estava muito colocado. O Rio de Janeiro tem uma experiência, por exemplo, de zonas de fronteira muito rígidas para determinadas pessoas. Uma pessoa que, por exemplo, mora numa área do Comando Vermelho, não necessariamente pode visitar uma avó que mora numa área do Terceiro Comando. Ou ir à escola numa área do Terceiro Comando. Né? Isso teve uma discussão muito forte, por exemplo, na construção das escolas da Maré, se isso ia dar certo ou não por conta disso. Isso em 2016 e 2017 foi uma realidade em Maceió, colocada. Estávamos falando do auge do rompimento entre o Comando Vermelho e o PCC, né? Massacres dentro de cadeias, pessoas jogando bolas com cabeças, jogando, né, futebol com cabeças humanas dentro de cadeias. Então, era um momento muito específico, mas isso estava colocado. Um pipoqueiro foi assassinado porque morava numa área do Comando Vermelho e trabalhava vendendo pipoca numa escola. Esse caso foi emblemático, né? Exatamente. Então, assim, estou falando de 2017 em Maceió. O Fogo Cruzado atua em 4 regiões metropolitanas. As 4 regiões metropolitanas têm padrões muito diferentes do controle territorial armado, né? Então, no Rio de Janeiro está muito estabelecido. Em Salvador, a gente vê um processo rápido de avanço, mas ainda disputado, né? O controle, assim, você não vê ainda em Salvador fronteiras que não possam efetivamente ser ultrapassadas, mas você vê disputa entre grupos armados por territórios e as fronteiras dos territórios se tornando cada vez menos permeáveis. E isso afetando, inclusive, hoje, por exemplo, existe uma discussão em Salvador de escolas públicas da rede municipal sendo fechadas e alunos sendo alocados na rede privada, e isso dando problema porque os alunos não podem ir para determinadas escolas porque o controle territorial é outro, e isso está colocando eles em uma situação de insegurança. Então, a gente vê um processo de avanço do controle territorial em Salvador. Aí, enfim, o Fogo Cruzado atua em Salvador, mas a gente vê isso a gente sabe disso em Feira de Santana, a gente sabe disso em outras regiões da Bahia também. Né? No Pará é uma situação... enfim, em Pernambuco você tem um avanço disso, na capital, só que, por exemplo, aí, no caso da região metropolitana de Pernambuco, isso é muito forte ali na região de Cabo de Santo Agostinho e Pojuca, o entorno do porto. Aí, a gente está falando de uma questão que já é mista. É menos sobre o controle do mercado de drogas local e mais sobre o controle da rota comercial do mercado internacional, que é também um modelo que é mais forte na região do Pará. Embora no Pará a gente também veja o controle local, esse controle local ostensivamente armado, como ele é feito no Rio de Janeiro, como ele está caminhando para ser feito em Salvador, no Pará e em Pernambuco, ele é diferente. Ele é um controle territorial, existe,
tentativa de controle, isso está avançando, mas ele não é tão óbvio, inclusive para um telespectador, para um espectador desavisado, como ele é em Rio Salvador, porque ali é mais sobre rotas comerciais do que necessariamente ainda sobre o controle territorial. Mas a necessidade de controlar as rotas comerciais tem cada vez mais refletido na instalação de pontos de controle territorial bastante fixados, o que vai alterando a dinâmica criminal local. Então, a gente vê o que a gente chama, por exemplo, em Pernambuco e no Pará, um processo que a gente chama de interiorização da violência, porque as rotas importam muito, não é só o mercado local. Então, não é só sobre as grandes cidades, é também sobre as cidades pequenas, médias e o campo. Olha, eu queria ficar o dia inteiro aqui conversando com vocês. Eu até peço desculpas, deu uma estendida no horário. Mas eu tenho uma última pergunta, até para a gente tentar fechar com uma mensagem um pouco mais otimista, porque é um assunto muito difícil, né, de refletir sobre. Mas a matéria da BBC, né, que cobriu muito o mapa de grupos armados, tem a seguinte, enfim, tem o seguinte dado, né, que entre 2019 e 2024 houve uma queda de 359 mil pessoas vivendo em áreas de milícias, quase 18% a menos, né, ou seja, teve um grande número de pessoas que deixaram de viver sob grupos armados, né, assim, vou chamar aqui de um sinal de avanço, né, no sentido positivo, né, da vida das pessoas. Por que vocês acham que aconteceu isso, né? E se isso deve continuar, digamos assim, nessa tendência nos próximos anos? Bem, no caso das milícias, a gente percebe que, ao contrário, né, do Comando Vermelho, por exemplo, uma facção que manteve um padrão de crescimento gradual, estável ao longo de toda a série, ela não perdeu território em nenhum ano da série, mas manteve, ganhou um pouquinho, manteve, né, um crescimento estável, gradual. As milícias, elas apresentam momentos de crescimento muito abrupto e outros momentos de estagnação ou retração. O que mostra que elas são mais sensíveis às políticas públicas que são direcionadas a elas, que não são as políticas de operações policiais de incursão armada. As operações policiais de incursão em territórios controlados, elas são destinadas às áreas de facções do tráfico de drogas, e não são, muito raramente, esse tipo de política não se direciona tão frequentemente às milícias. A gente já fez esses cruzamentos e mostra o quanto, principalmente nas áreas de facção, que ocorrem as operações, as chacinas e operações. As milícias, entretanto, quais foram, né, os momentos de estagnação ou declínio das milícias coincidem com, primeiro, a CPI das milícias, que teve uma importância muito grande, havia um crescimento muito rápido ali em 2007, 2008, e, de repente, houve uma CPI que conseguiu investigar, denunciar uma série de vereadores, deputados, policiais militares, delegados, enfim, centenas de pessoas foram denunciadas na CPI das milícias e muitas delas condenadas, presas, e isso forçou esses grupos a se reorganizarem, a mudarem um pouco a sua relação com o Estado, de forma que passaram a assumir posições de liderança as pessoas que não estavam ocupando cargos públicos, em muitos casos. Então, houve uma mudança, uma atuação mais discreta, que o relatório, por exemplo, do Inácio Cano, da Thaís Duarte, eles vão se referir como uma atuação no sapatinho, né? Então, houve um impacto dessa investigação da CPI das milícias sobre o modo de organização desses grupos. Em um outro momento, aí depois elas voltam a crescer de uma forma muito acelerada e elas passam a perder territórios. Isso coincide com investigações realizadas pelo GAECO, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e investigações da Polícia Federal, que conseguiram identificar elos desses grupos com agentes públicos e ir atrás do dinheiro, das operações de lavagem de dinheiro, dos CNPJs, de empresas
lícitas que estavam ali associadas a essas milícias, ou seja, houve uma recuperação ali de uma série de bens dessas milícias e a identificação, cumprimento de mandados de prisão muito estratégicos, não centrados apenas nas lideranças desses grupos, mas de atores intermediários que estavam ali em relação com o Estado ou com empresas. Então, isso tem um efeito maior que repercutiu na perda de alguns territórios por esses grupos, para onde eles estavam se expandindo, de repente se tornaram menos visíveis, né? E por isso isso é detectado no mapa. Então, o que a gente aprende com isso? É que há, sim, uma esperança. É claro que as milícias têm feições muito distintas do tráfico de drogas e não necessariamente os mesmos métodos adotados para o enfrentamento das milícias será efetivo da mesma forma no enfrentamento ao tráfico. Mas isso mostra o quanto uma atuação com inteligência, mais direcionado à regulação dos mercados que servem de base econômica para a reprodução desses grupos, para a identificação de atores intermediários com maior efeito de desmantelamento. Quando a gente olha as investigações de tráfico de drogas, assim, são milhões de denunciados, um monte de gente, todas essas pessoas absolutamente substituíveis, o vapor, o soldado, né? E há uma ideia, então, assim, de que você tem prisões cada vez mais cheias de jovens pobres, que são todos absolutamente substituíveis do ponto de vista dessas organizações, porque há uma máxima força de trabalho de jovens pobres ali, né, disponíveis para trabalhar nessas organizações, ou então uma ênfase míope apenas nas lideranças, que se baseia numa representação muito equivocada de que eles teriam alguma centralidade na articulação desses grupos, quando, na verdade, a liderança é a posição mais facilmente substituída, porque não faltam candidatos a ocupar essa posição. Inclusive, cada vez que se prende ou mata uma liderança, há uma disputa sucessória, que às vezes até tem efeitos de aumento da violência. Então, identificação de elos estratégicos são muito mais eficientes. Um grande exemplo é a Operação Carbono Oculto contra o PCC, que conseguiu identificar alguns esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, o uso de fintechs para a prática de crimes financeiros, né, que esses atores, operadores da Bolsa de Valores ligados ao crime organizado, eles são muito menos substituíveis do que uma liderança ou do que um soldado raso dessas organizações. Então, uma atuação mais inteligente é bastante promissora, é claro, combinada com uma atuação urbanística, com uma melhora na qualidade dos serviços públicos e também com o desenvolvimento de oportunidades para a juventude, para, de alguma forma, diminuir essa oferta de mão de obra para o trabalho criminoso a partir de políticas sociais e educacionais. Eu concordo plenamente com o que a Carol colocou, quero complementar só com um ponto, que é pensar o acesso a armas no país. Né? E eu acho que e aí tem uma grande distinção, né, entre a forma do combate às milícias e a forma do combate ao tráfico. A forma como os grupos armados de traficantes, eles dominam, eles estabelecem o controle territorial, amplamente, muito apoiada na presença massiva de armamentos e armamentos cada vez mais poderosos. Então, né, pensar o modelo de acesso a armas e a regulação das armas no país é algo central. A gente teve, né, ao longo dos anos de governo Temer e de governo Bolsonaro, a gente teve um momento de amplo acesso a armamentos no país, armamentos de alto poder, né, letal, como fuzis. Isso barateou o valor dos fuzis, isso facilitou o acesso a fuzis e trouxe consequências para muito além do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já estava cheio de fuzil, mas isso trouxe problemas gravíssimos para várias outras cidades do Brasil. A gente teve, né, no atual governo, uma tentativa de restabelecer o que estava colocado, a estrutura, né, de controle e de fiscalização de armas que estava colocada anterior, desde o Estatuto de Desarmamento, mas a gente não voltou, né,
ao patamar que a gente tinha antes, e é importante também entender que legislações envelhecem, porque as tecnologias avançam. Então, também não adianta voltar para o Estatuto do Desarmamento. A gente precisa pensar qual é o modelo de controle de armamentos hoje em dia. E eu não estou defendendo aqui a proibição do uso de armamentos. Eu estou falando da importância de regular o acesso a armamentos. O Brasil não proíbe o acesso de armamento, né, a posse de armas, determinadas armas, né? Tem armas proibidas, tem armas restritas e tem armas, né, que o uso, a palavra não é liberado, me fugiu, né, é possível. O Brasil tem regras, né? A gente precisa repactuar essas regras, mas a gente precisa, sobretudo, pensar nos mecanismos de regulação, porque algo que sofreu muito nos últimos anos foi a regulação das armas, né? As instituições de regulação foram sucateadas, né? Nos anos recentes, a gente chegou ao ponto de ter as Forças Armadas Brasileiras, o Exército Brasileiro, reconhecer publicamente que não tinha noção de quantas armas tinham na mão, nos grupos que ele deveria regular. Né? Porque a gente tinha, por exemplo, a aberração de ter a Polícia Federal regulando determinados grupos e o Exército regulando outros. A gente caminhou no sentido de concentrar boa parte dessa informação na Polícia Federal, mas isso não veio aliado à necessidade, né, ao montante de recursos que a Polícia Federal precisa para estabelecer né, uma fiscalização de forma decente. Basta dizer que hoje no Brasil uma pessoa pode ter posse de armas legalmente falando, né? E é direito dela, e ela pode receber uma arma pelos correios. Gente, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de grupos armados, e a gente está falando de armas sendo enviadas pelos correios. Isso é absolutamente incompatível com a crise de segurança pública que a gente tem. Então, essas são discussões que a gente tem que fazer. Né? Eu convido, o Instituto Sou da Paz fez um trabalho maravilhoso de mapeamento, né, do desvio de armas, e o Instituto Sou da Paz já mostrou que hoje, o grande problema, o problema das armas do Brasil não são os revólveres mais, são as pistolas, então a gente já evoluiu, né, no sentido ruim, e eles já mostraram que hoje o principal problema não são armas atravessando as nossas fronteiras, são armas legais, compradas por cidadãos brasileiros que estão sendo desviadas. De cidadãos comuns e de CACs. Então, isso é um nó muito importante para poder combater principalmente os grupos armados ligados ao comércio de drogas, porque eles são altamente armados, tornam operações policiais muito difíceis, muito perigosas para todo mundo, para os policiais, para eles e para os moradores. Então, a gente precisa entender que as armas são um problema grave no país e que precisa ser repensado do ponto de vista da fiscalização também. Carolina, Maria Isabel, muito obrigado. Eu peço desculpas por a gente ter passado do tempo previsto, realmente porque o assunto, enfim, é grave, né? É grave e eu acho que o cidadão comum não tem essa noção, né, das informações que vocês trazem aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação, né? Vou colocar os links aqui do site de vocês, da matéria que eu referenciei para os ouvintes e convido a todos aí para acessarem o trabalho do GNI, do Instituto Fogo Cruzado. Obrigado, Carolina e Maria Isabel, mais uma vez. Obrigada, Anthony. É um prazer estar aqui com vocês, com a Maria Isabel. Foi ótimo. Obrigada, Anthony. Foi ótimo estar aqui também com a Carol, com todo mundo. Espero que ajude. Valeu, gente. Tchau. Obrigado mesmo. Tchau. Nesse episódio, conversamos com Maria Isabel Couto e Carolina Grilo. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, uma empresa-escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário em parceria com governos, investidores e desenvolvedores. E também 0 em 1 Arquitetos,
um escritório que compreende a arquitetura como um exercício de leitura, método e realização. São projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura.